Caríssimos irmãos e irmãs, estamos já bem avançados nesta caminhada do tempo pascal, hoje já celebrando o sexto domingo da Páscoa e assim então nos preparando para a culminância deste tempo com a festa de Pentecostes. No domingo passado, nós escutávamos aquele trecho do capítulo 14 do Evangelho de São João, em que Jesus anunciava a sua partida aos discípulos, dizendo: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também, na casa do meu Pai há muitas moradas, E mais na frente ele disse: para onde eu vou, vós conheceis o caminho. E indagado por um de seus discípulos, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. No Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer aos seus discípulos que rogará ao Pai para que ele mande um outro defensor, o Paráclito, referindo-se com essas palavras à vinda do Espírito Santo. Portanto, ao grande acontecimento de Pentecostes, que nós estamos para celebrar nesses próximos dias. Mas pensemos um pouco sobre o sentido desta vinda do Espírito Santo. Com certeza que, como o próprio Jesus nos diz no Evangelho, ele indo para junto do Pai com a sua ascensão após a sua ressurreição, ele não nos deixará órfãos, mas também nos concederá o Espírito Santo. Ou seja, a vinda do Espírito Santo é também significativa porque com a sua vinda significa dizer que essa presença de Jesus agora no meio de nós, ela estará mais completa, será uma presença completamente renovada, uma completamente nova em meio aos discípulos, como alguém que habita neles, numa comunhão que torna presente a mesma união do Filho com o Pai. Inclusive, neste Evangelho, Jesus vai dizer: eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Portanto, essa presença do Espírito Santo é algo que nos move a entrar exatamente nessa dinâmica da própria Santíssima Trindade, nessa relação de comunhão perfeita entre Pai, Filho e Espírito Santo. Isso significa que o acolhimento do Espírito de Jesus e do Pai comporta, para todos nós que somos cristãos, uma transformação interior do próprio modo de ser e de compreender, e implica também uma separação de tudo o que é do mundo. Logicamente que o mundo aqui é entendido como aquelas coisas negativas que nos afastam de Deus, que tiram a nossa comunhão com Deus. Então tudo isto nós vemos concretizar-se de forma muito perfeita nas duas primeiras leituras que nós escutamos. De fato, no texto dos Atos dos Apóstolos, que nos é narrado na missa deste dia, temos aí um registro da primeira experiência do anúncio cristão fora de Jerusalém, e isto é exatamente no contexto de perseguição da comunidade. Então, os cristãos que sendo perseguidos em Jerusalém se veem forçados a irem para fora dessa cidade e, com isso, encontram, portanto, uma oportunidade para comunicar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Interessante notar como, em seguida, a pregação do diácono Filipe, tendo o acolhimento de toda aquela comunidade da Samaria, da palavra de Deus e tendo aí como consequência o batismo realizado pelo diácono Filipe, vem em seguida as figuras de Pedro e de João para confirmar aqueles irmãos na fé que já tinham recebido por meio do batismo. E confirmados nesta fé, recebem então o Espírito Santo, que neste caso aqui a gente pode subentender como que o sacramento da confirmação é conferida pelos apóstolos. Por outro lado também, sabemos que
nem sempre é fácil para os cristãos viver realmente aquilo que são. E aqui a gente já entra na segunda leitura, né, da carta de São Pedro. E essa dificuldade que os cristãos muitas vezes encontram na pregação do Evangelho surgem por meio de perturbações, de perseguições, né, de interferências que não deixam que seja passada a beleza do Evangelho. Então, o acolhimento do Evangelho e a sua implementação na história não acontecem, consequentemente, sem batalhas, né? A história da igreja inteira, desde os seus inícios até os nossos dias, é preenchida exatamente de circunstâncias, de momentos históricos em que essa igreja, aqui, acolá, ela é perseguida, né? E a perseguição, portanto, é uma das características da igreja, exatamente no tocante à pregação do Evangelho, quando ela, por meio dessa pregação, começa então a converter, né, aquelas pessoas que estão ainda distantes do caminho de Deus. São Pedro, na segunda leitura, pede aos seus ouvintes não somente para esperarem, mas para estarem sempre prontos a dar razão da sua esperança a quem quer que queira essa resposta. E é com esta fortaleza, portanto, que todos nós devemos, de maneira incansável, proclamar as verdades da nossa santa religião, da nossa fé, não abrindo mão de nenhuma dessas verdades para estarmos em acordo com o mundo, de forma alguma, né? O próprio Jesus já nos alertara a respeito disso. Se o mundo vos odeia, sabei primeiro que odiou a mim. Então, anunciar a verdade a respeito de Jesus, a respeito da fé, a respeito da salvação do homem, é uma missão que nos compete, ainda que isso custe a nossa liberdade e a nossa vida. E aqui termino esta homilia, né, invocando a intercessão de Nossa Senhora, Rainha dos Mártires, para que ela possa, então, estando junto a nós nesses tempos tenebrosos que estamos passando em tantas as partes do mundo, né, a respeito das perseguições colocadas à Igreja, que possamos, então, nela e em seu Filho, Senhor nosso Jesus Cristo, ser vencedores, né, desta batalha que não é de hoje e que vai perdurar até a consumação da história humana. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.